Bom, amiguinhos, acordamos cedo nessa terça-feira porque fomos surpreendidos com uma notícia bomba. A Emotion, sim, aquela lançou ou vazou os detalhes do próximo monociclo deles, e é o V12. Não sei o que dizer ainda dele, mas vai chacoalhar o mercado, eu diria, porque ele vem talvez para bater de frente com o Kingston 16X e bater de frente também com o Nicola, lá da Bigode. Estamos aqui diante do Jockey para debater um pouquinho a respeito disso. O que é o V12? Lá no ano passado, o nosso querido amigo, o presidente da Emotion, gravou um vídeo falando de qual que é a filosofia da Emotion, sobre segurança, sobre o que eles acham certo ter no monociclo, de como a tecnologia deles de gerenciamento de bateria é melhor, que eles têm todo cuidado com isso e tudo mais. E no meio, ele soltou que além do V11 que eles tinham lançado faz pouco tempo, eles estavam preparando outros modelos de monociclo. E o V12 é o primeiro desde esse vídeo. E o que é o V12? O V12 tem roda de 16 polegadas. Eu não sei o diâmetro do pneu, não consegui achar. Isso aí saiu ontem, começou a vazar em um monte de fórum na internet. Tem várias imagens deles que eu vou colocar aqui, sei lá onde. Ele tem motor de 2.500 watts e também uma bateria de 1.750 watt-hora. Cara, isso é muita coisa. Pra você ter noção, o 16X tem motor de 2.200 watts e uma bateria de mais ou menos 1.550 watt-hora. Já o Nicola tem um motor de 2.000 watts, até onde eu pude ver. Se estiver errado, por favor, comentem e me xinguem. E uma bateria de mais ou menos 1.800 watts-hora. Ou seja, é um Nicola com cara de 16X, que ele é todo quadradão. E melhor ainda, a Motion resolveu atender as súplicas do povo e meteu 2 ou 4 alto-falantes. Tem 2, um na frente, um atrás e 2 de cada lado. Não satisfeita, ainda meteu uma tela sensível a toque, parecida com a do Sherman. Que a do Sherman não é sensível a toque, né? Tem 4 botões, mas a tela dele diz que é sensível a toque e tem todas as informações do monociclo lá. Então, bateria, velocidade e etc. Além disso, tem porta de carregamento de periférico com USB-C e aquele USB grandão lá, que vai dar para suprir as necessidades de um monte de gente. E tem aqueles LEDs bonitinhos, coloridinhos, que a Emotion tinha tirado no V11, né? Que o V11 é uma coisa super sóbria, não tem nenhuma firula. Mas o V12, cara, ele acrescentou as coisas que o pessoal ficou puto da Emotion ter tirado no V11 e ainda botou mais bateria e motor mais potente. Pra você ter noção, nas especificações do V12, diz lá que a velocidade máxima do brinquedo é 70 km por hora. Cara, 70 km por hora no monociclo da Emotion, isso nunca aconteceu. É mais forte do que os 60 por hora do Nicola e acima também, né, do 16X, que no máximo bate 50. Assim, era tudo que o povo tava querendo. Eu não sei, eu não tenho noção agora a respeito do tamanho da roda, porque a roda tá de 16 polegadas, né? Eu, pessoalmente, gostaria que fosse uma roda de 20 polegadas, com motor de 3.000 watts para cima, para se enfrentar morro e outras coisas. Mas o legal da roda 16, pela minha experiência própria, que eu tenho 1,84 m e para lá de 100 kg, sobe bem, morro mais inclinado. E cruzando agora pelos recantos envidraçados e espelhados da Faria Lima, estava dizendo que a roda de 16 polegadas do 16X, por experiência própria, ajuda pra caramba a subida. Eu tenho a Giselinha, que todo mundo conhece, é um 18XL, que pelo próprio nome você já sabe que é 18 polegadas. Pois bem, sofre um pouquinho para subir, e aí eu arrumei um veteran, como queiram. Bom, ele sobe, tanto que vocês viram que empurrou o tal, que é um cara que tem 2 metros de altura, empurrou um patinete na subida. Enfim, tudo isso para dizer que com uma roda de 16 polegadas, motor de 2.500 e quase 1.800 watts-hora de bateria, dá para se esperar que o V12 seja um monstro em termos de torque, né? Vamos ver como é que vai ser os testes. O
EVX, que é aquele youtuber de Nova York, mandou um vídeo enigmático ontem dizendo que ele ajudou a Emotion a fazer, que a Emotion tinha ido procurar ele no final do ano passado, se eu não me engano, feriado de ação de graça. E o que temos aí é o V12. Surpreendentemente rápido até, porque se você for considerar o tempo de desenvolvimento, mas as fotos que apareceram dele pareciam de testes de certificação de essas coisas padrão de produto eletrônico que tem bateria, certificação de emissão de radiação, esse tipo de coisa. Mostra um bichinho bastante parrudo, quadrado, os LEDs não estão acesos, mas dá pra ver que os LEDs acendem ali na foto que eu vou pôr do manual da Emotion. É uma coisa de louco, porque se você for parar para considerar o que a Emotion fez nos últimos anos, quer dizer, os V5, os V8, os V10, tudo com a mesma carinha, velocidade máxima de 40 a 50 km por hora, bateria modesta, que é um veículo para quem quer usar na cidade, né? E de ponto A ao ponto B, não fazer o rolê de 100 km que a maioria não, que tem bastante louco que gosta de fazer, eu incluindo. Então, aí você vai pro V12 com esse monte de bateria, esse motor super potente que ainda não dá para saber se é hollow, que é aquele motor com o buraco grande no meio, rolamento correndo em volta e que deu, vou dizer bastante, mas que deu alguns probleminhas tanto para a própria Emotion quanto para Bigode. Vamos ver como vai ser, mas nessa altura do campeonato, conhecendo a Emotion, o que eles fizeram para ouvir os usuários de monociclo elétrico, provavelmente esse assunto já foi resolvido no V12. Tomar cuidado, senão a câmera vai acabar batendo no poste. Enfim, provavelmente vão ter sido resolvidos o V12. Eu não tenho a menor noção de preço. Isso foi umas coisas que eu mandei umas perguntas para eles ontem. Eu achava que o fuso poderia ajudar. Eu mandei, era meia-noite, 1h da manhã para eles, mas agora de manhã não tinha resposta nenhuma. Eu acho que também eles não vão responder. Ou talvez eles tenham algum acordo de exclusividade com o EVX, não sei. Mas entre as coisas que eu queria saber, por que V12 se a roda é de 16 polegadas? Eles podiam ter logo tascado um V13 e metido, ou botado uma roda maior, né? Se é V12, bota uma roda de, se era 18 polegadas do V11, poderia ter uma roda um pouquinho, sei lá, de 19, 20 polegadas no V12. Pensou? Que legal, não ia precisar nem de suspensão. Ah, aliás, esse mono não tem suspensão, o V12, até onde a gente conseguiu ver nas especificações do manual, não tem suspensão. Cruzando agora a Faria Lima, torcendo para não ser atropelado por um carro enquanto eu tô falando. Bom, não tem suspensão, mas assim, eu andei no V11 e é outra coisa, é outro nível, é outro tipo de condução, é um conforto do caralho, é demais. Eu não entendi por que eles não colocaram suspensão nesse. Talvez porque a roda é de 16 polegadas, eles queriam muito competir nesse segmento, competir com a Kingston, competir com a Bigode e até dar uma renovada nos próprios modelos da Emotion, que por enquanto o único modelo novo, realmente novo, quebrando paradigmas, era o V11, talvez seja por conta disso. Outra coisa que é bom falar é, provavelmente esse V12 vai ter um sistema de gerenciamento de bateria bem melhor, que a Emotion tem evoluído isso ao longo dos anos. É um componente crítico dos monociclos, de qualquer veículo elétrico, mas os monociclos especialmente, porque se dá problema no gerenciamento de bateria você cai, então não é uma coisa comum, tá? Para quem tá chegando agora nesse mundo, não é comum, é extremamente raro. Tem uma alça estilo do V11, o V12, e tem também o botãozinho de lift off, que é para quando você precisa levantar o mono para subir uma escada, por exemplo. Ele tem mais ou menos uns 30 quilos, pesadinho, mas considerando que tem uma bateria de 1.800 e um motor de 2.500, eu acho que isso não é motivo para reclamar. Só a carinha dele que é esquisita, né? Porque vocês viram aí as fotos, tem gente até zoando, falando que é a bazuca do Schwarzenegger. Vai ser, será que era de propósito? Um matador de 16x, um matador de Bigode. O fato é que, neste momento, a Kingston vai ter que se mexer. Agora ficou pequeno para ela, porque até agora os monociclos dela só vão até 50 km por hora e a bateria, a maior bateria que a Kingston oferece hoje em dia é 1.800 watts, que era algo que até então a Emotion não oferecia. A Kingston vai ter que correr atrás para lançar um monociclo mais parrudo. Eu não vou falar da Bigode, porque a Bigode é um caso à parte, né, gente? Olha que legal, todo bloqueando a calçada, foda-se o pedestre. Bom, não vou falar da Bigode porque, cara, eles estão com problema demais com o monociclo explodindo. Eles lançaram um monte de modelo, tudo perdido, umas propostas de valor bem ruins. Tem o Monster Pro, que tem um design extremamente discutível e é muito pesado. Não merece o título de Monster, muito menos de Pro, pelo que as críticas contra ele já falaram. Enfim, a Kingston, o que ela tem de legal? Ela tem aquela maravilhosa suspensão
suspensão do S18. E é o que me indica, os caras estão trabalhando numa versão maior dele, uma roda de 20 polegadas. Agora vamos ver, né? O IVX disse que o V12 vai ser lançado em abril. Será? O que vai acabar forçando talvez a Kingston a acelerar algum dos seus planos. Espero que não, para eles não lançarem produto com alguns defeitos que acaba queimando o filme da marca. O V12 vai ser lançado em abril, pelo que o IVX falou, e a Kingston, que normalmente lança modelos no meio do ano, bonitinha a moça andando de bicicleta com filho na garupa. E a Kingston, que normalmente lança modelos no meio do ano, pode estar preparando, talvez acelerando o lançamento deles, né? Desse mono de 20 polegadas. Aí a ver, vamos ver se o que eles estavam pretendendo era uma bateria parecida com o que eles oferecem de máximo hoje, que, a meu ver, já é mais do que suficiente para 99% das coisas que você precisa fazer no dia a dia, e incluindo alguns rolês mais sinistros, se você não for uma pessoa extremamente pesada e desproporcional como eu, né? Tem gente que consegue fazer 100 km no 16X, no 18XL. Então é isso, meus amiguinhos. O mercado continua extremamente competitivo, múltiplas opções de monociclo aparecendo nesses últimos anos, e agora é esperar, né? Ficar naqueles meses e meses de ansiedade em que você acaba ficando sem saber se você compra um monociclo novo, se você compra um usado, se você aluga. Olha, a minha única dica nesse momento é: fique com o monociclo de maior bateria que você conseguir comprar. No caso do V12, pelo que estava escrito no manual, são 9 horas, com um carregador. O carregador que vem no V12 é de 2.3 A, e o V12 é 100 volts, ou seja, é potente pra burro. O legal também é que ele, pelo que eu li no manual, que vazou, dá para carregar com 2 carregadores. E aí o tempo de carga cai para bateria cheia, cai para 4 horas e meia. Então são muitas emoções nesse mundinho monociclístico, meus amigos. Você que está entrando agora, é o melhor momento para você entrar, cara. Por quê? Porque, cara, todo ano você tem um monociclo completamente diferente. Os monociclos usados continuam sendo valorizados. Então é o V12, tá dando o ar da sua graça, só dando aquele chamariz, aquela tática que os chineses estão copiando da Apple, de vazar sem querer informações de produtos super aguardados ou não muito aguardados, mas para onde eles sabem que vai dar o maior bochicho. Inclusive é o motivo desse vídeo, né? Fiquem tranquilos e é isso, pessoal. Tchau!